Olá, eu sou o Paulo Roberto e eu ajudo profissionais do agro a faturarem 10 mil por mês com licenciamento ambiental para pisciculturas, mesmo sem experiência. Então, já curte esse vídeo aqui, me segue, se inscreve nos meus canais para você não perder mais nenhum conteúdo que sai todos os dias quentinho aqui nas redes sociais. Olha só, eu estava pensando como eu ia falar sobre esse tema de maneira mais simples, sem parecer exibicionista ou cheio da graça demais, né? Daí eu pensei, puxa vida, mas falar de uma coisa que eu faço há quase 2 décadas, será que ia parecer mesmo que eu estava me gabando? Até porque se eu estou ensinando qualquer profissional do agro que deseja entender de licenciamento ambiental para a piscicultura, faturar bastante com isso, profissionalizar a piscicultura no país e tudo mais, aí que eu preciso contar mesmo como isso é possível, como é real, e é justamente para esse profissional que deseja incorporar essa habilidade e ser bem pago por isso. Por isso eu vou contar exatamente como eu viajo pelo Brasil, licenciando pisciculturas e sendo bem remunerado por isso também. Para começar a explicar então, eu gostaria de iniciar por uma atualização que eu preciso fazer aí no seu cérebro. Oxe, como assim, Paulo? No meu cérebro, uma atualização? O que é isso? Ó, me escuta que eu vou te explicar. Entende uma coisa, você nunca ficará sem emprego, sem trabalho ou serviço se você pôr na cabeça que você é um solucionador de problemas. Isso mesmo. Vira essa chave aí agora, implanta essa atualização no seu sistema cerebral. Você é um solucionador de problemas. Portanto, na sua identidade profissional deveria estar escrito assim, ó, solucionador de problemas ambientais, por exemplo. E quando você se sente assim, você executa o serviço, naturalmente você se sente merecedor da remuneração pelo serviço executado. Pronto. Acabou de fazer o download, atualiza aí, implanta essa atualização aí você instala no seu sistema cerebral, vira essa chave na sua cabeça para a gente seguir. E vamos para a jornada aqui agora. Eu desde pequeno gostei de ajudar, eu sempre gostei de ajudar meu avô a consertar as coisas lá em casa, na casa dos meus pais lá, né? Meu pai era representante comercial, viajava a semana inteira, e minha mãe cuidava da casa e do casal dos filhos que ela teve, né? Eu e minha irmã. Então, quando dava algum pepino elétrico ou hidráulico lá em casa, na grama, alguma coisa, né? Era meu avô, o pai da minha mãe, que ia lá consertar. E ele tinha um ajudante inseparável em suas atividades. Eu. Ele era muito paciente comigo. Aliás, eu acho que na fila da paciência, meu avô era o cara que entregava os potes para cada um. A verdade é essa. Bom, ele ia resolvendo as coisas e me explicando. E eu prestando atenção em tudo que ele estava fazendo. Algumas coisas, sem risco de ferimento, ele deixava eu fazer. Outras ele explicava que não podia porque era perigoso. E tá tudo bem. Eu entendia que resolver as coisas era bom. Que as pessoas ficavam felizes quando alguém resolvia os problemas delas. E ao final, o melhor de tudo, né, trazendo a memória aqui, era que ele pegava uma panela de ferro que tinha lá na cozinha, levava ao fogo, pegava polvilho e a gente junto ia fazer beiju. Eu não sei se existe isso na sua cidade, ou talvez é com outro nome. É tipo uma tapioca, só que era mais grosso um pouquinho, e a gente passava só manteiga ali por cima e fazia ele dos dois lados, né? Assava ele dos dois lados. Esse sentimento de resolver as coisas, solucionar problemas, veio crescendo comigo enquanto os anos se passavam. E isso me fazia bem. Quando eu entrei na faculdade, e no meu 2º ano eu já era estagiário do setor de piscicultura. Eu adorava resolver os pepinos de cano de abastecimento, cano de esgotamento, decantação, a estufa onde a gente desenvolvia nossos projetos de pesquisa. Também a gente arrumava ali torneira, cano, caixa d'água, tela, sombrite, cortina de lona. Era um trem de doido. Até aquele mergulhão que liga na tomada, não sei se você conhece aí, para ferver a água e tomar chá, eu tinha naquele local lá, né? Colocava assim num jarrinho e ele fervia água. E um detalhe que eu preciso trazer aqui, né? Bolsista tinha que trabalhar final de semana também. E adivinha quem eu levava comigo para dessa vez ser o meu aluno? Ele mesmo, meu avô. Ele aprendeu muita coisa de peixe, tanto na graduação quanto na pós-graduação. E até nos meus primeiros anos de trabalho, quando ele ia comigo e ficava o dia inteiro na canoa lá enquanto eu estava montando, instalando o tanque-rede.
que era um dos projetos que eu era responsável técnico e também licenciava essa atividade. Quando eu cheguei para trabalhar nesse local, era um projeto do governo federal de capacitação de mão de obra na produção de peixes. Ele era para acontecer em 4 cidades inicialmente, que depois chegou mais uma e ficaram 5 cidades. E todos esses municípios precisavam ser licenciados. Mas eu só fui descobrir isso no meu segundo dia de trabalho, eu acho, né? Eu tinha sido contratado para implantar e desenvolver o projeto e capacitar os participantes. Mas no segundo dia de trabalho, meu chefe me solta uma pacoteira de papel ali em cima da mesa e diz que tem que licenciar, senão o projeto não sai. Eu falei assim, o quê? Eu nunca vi isso. Eu não sei nem como é que se faz. E se você viu algum vídeo curto aí que minha equipe lançou nesses últimos dias nas redes sociais, você já ouviu o que eu vou repetir aqui, o que eu ouvi naquele momento do meu chefe. Meu chefe tranquilamente me olha, passa a mão na barriga e fala assim, se vira, você não é caixote. E essa frase eu carrego comigo até hoje. Eu já usei ela por diversas vezes e até hoje, e sempre que eu puder, eu vou usá-la, porque além de ser simples e curta, ela é direta, ela é real. O caixote não se vira sozinho. A natureza se vira sozinha se deixar ela trabalhar. O ser humano, então, que tem inteligência, que estuda, que passa 5 anos na faculdade, mais especialização, esse tem que se virar mesmo, né? Mas vamos lá. E quando o motivo é forte, bem definido, tipo aquele que era, né? Ou você licencia isso, ou não vai chegar a próxima verba do governo federal para o projeto. E, consequentemente, eu vou ter que demitir você. Então, quando o motivo é forte, você dá um jeito. Eu dei um jeito. 24 anos de idade, 5 anos de faculdade, mais 1 de especialização, nunca nem tinha ouvido falar de licenciamento ambiental, de piscicultura. Eu apliquei na minha vida aquela famosa lei do 90-10. Que é você entender que 90% das coisas na sua vida são de responsabilidade sua. Os outros 10% vão acontecer querendo você ou não. Então o mais importante é como você reage aos 10% que naturalmente vão acontecer. E como é que eu reagi? Eu mandei e-mail para Brasília, para a antiga CEAP, hoje já voltou a ser Ministério da Pesca. Eu pedi ajuda sobre como proceder e eles me enviaram apenas a legislação que regulamentava a atividade de piscicultura no Brasil. E um fiscal do convênio que bancava esse projeto disse também que me ajudaria, mas quem tinha que fazer tudo aquilo ali era eu. Eu peguei o documento, a Instrução Normativa Interministerial número 6 de 2004, que é a responsável pela autorização de uso de espaço físico de corpos d'água de domínio da União. Hoje é tranquilo responder ela, mas imagina isso há 18 anos atrás. Internet lenta, computador lento. Primeiro computador que eu usava nem acessava a internet. A tela era meio roxa. O Windows 2000, ele por fora ele era amarelado, o mouse era de rodinha. Era muito engraçado, né? Lembrar disso hoje então. Como é que a gente salvava as coisas? Salvava em CD, depois vieram DVDs. Que beleza, né? Ainda estava na transição do disquete. Imagina eu montar um processo de licenciamento no equipamento mais lento do mundo, que travava, visual apagava. Ó, vou te contar, quem está começando hoje no licenciamento está pegando condição, no mínimo, umas 86 vezes melhores do que eu peguei quando eu comecei. É bom que tudo evolui, tudo acelere, que bom que a gente se adapta rápido a essas coisas, né, essas mudanças, para a gente conviver com essas mudanças. Quem não se adapta rápido, né, fica para trás. E na velocidade que as coisas estão acontecendo hoje, dificilmente conseguiria acompanhar. Olha aqui, fazendo um paralelo, nesses praticamente 3 anos de pandemia, o digital acelerou demais as nossas vidas. Você já tentou abrir a conta num banco? Eu não sei se você lembra como era complicado antigamente, demorado, confirmação de documentação, esperar dias e dias para a conta ser aberta. E estava tudo bem na época, porque era assim que as coisas funcionavam. E hoje? Como é que elas funcionam hoje? Hoje, conta em um banco, principalmente se for um banco digital, ela é aberta no mesmo dia, em até poucas horas, né? Sem fila, sem sair de casa, sem trânsito, de boa, sentado no sofá pelo seu celular. Por exemplo, olha isso aqui, eu te dando uma verdadeira aula pela internet, você me seguindo no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok, no Spotify com meus podcasts, no Telegram. Naquele tempo, o máximo que tinha era o quê? Bate-papo da UOL, Orkut, CQ, Messenger.
Deixa pra lá, vamos seguir. O contato com o licenciamento ambiental para mim foi surreal na primeira vez. Era muita informação, muita coisa que eu nunca nem tinha pensado em estudar na época da faculdade. Tinha que pôr dados que não acabava mais. O requerimento, ele era até tranquilo de ser preenchido, pois são informações referentes a um cadastro. Uma folha só com o nome completo, RG, CPF, endereço, e-mail, telefone, celular, alguns locais onde se marcava um X para escolher uma das opções existentes ali. Mas quando a gente passava para o bendito do anexo 2, que era documentos e informações a serem apresentadas nas solicitações de parques aquícolas, áreas aquícolas, área de preferência, projeto de pesquisa, unidade demonstrativa, meu amigo, aí o pau quebrava, aí o filho chorava e a mãe não via. Tinha que colocar o número do bendito do cadastro técnico federal no IBAMA. E eu nem sabia por onde que começava a achar esse negócio. Aí eu liguei no IBAMA, eles me mandaram um link por e-mail, o trem não funcionava no Internet Explorer, só funcionava no Mozilla Firefox. Que fase que foi aquela, tá? E falando em fase, deixa eu dar uma outra atualização aqui pro seu cérebro, né, sobre fases da vida. Aprende uma coisa que eu levei mais de 18 anos para entender e principalmente para aceitar. Fase boa e fase ruim é tudo igual. Elas acabam, são todas fases. Tem gente que fica se perguntando assim, nossa, será que essa fase ruim não vai acabar nunca? Eu respondo, vai sim, mas depende muito de como você vai reagir a essa fase para que ela acabe mais rápido ou para que ela demore mais tempo. E aí você pode estar pensando, né? E fase boa, Paulo, acaba? Sim, acaba. E por isso você não pode ficar apegado a ela. Aproveita enquanto pode, porque ela vai acabar. Mas a sacada que eu quero te dar aqui agora é a seguinte. Pense sempre na próxima fase. Se fase boa e fase ruim acabam, você tem que mirar sempre na próxima fase para prosperar na vida. Quem aqui já jogou videogame, né, sabe que a maioria dos jogos são compostos por fases, que normalmente são mais difíceis à medida que você vai avançando no jogo. É isso. Para prosperar, não se apegue na fase onde você se encontra. Siga sempre para a próxima fase. Seguindo aqui então com a instrução normativa, era informação que eu nunca tinha visto na minha vida. Por exemplo, tinha que informar área de poligonal, coordenada geográfica, em graus sexagesimais e em UTM, datum horizontal, meridiano central. E eu vou te contar aqui que eu tive que buscar a ajuda de um agrimensor que trabalhava com alguns serviços para a fazenda para me ajudar a entender e atender aquilo que estava sendo solicitado. Aí tinha que fazer a justificativa da escolha do local. Tipo de atividade, no nosso caso era só engorda, a espécie que seria produzida, área de produção, quantas toneladas por ano, quantos ciclos por ano, qual a conversão alimentar. Tinha que falar as formas para minimizar perdas de ração para o meio ambiente, quantidade aproximada de resíduos, controle de disseminação de espécie exótica, substâncias profiláticas ou terapêuticas, contingenciamento para controle de pragas, estruturas produtivas, formato, tamanho, medidas, material de construção dessas estruturas. Depois vinha o quê? Depois vinha certidão negativa, documento pessoal ou de CNPJ, cronograma, aspectos socioeconômicos, origem das formas jovens, certificado da presença da espécie na bacia. Tá acabando o fôlego, mas eu vou indo. Geração e coleta de resíduos, cotas, impactos de empreendimento, memorial descritivo, mapa de localização, planta do perímetro, e vem aqui uma outra atualização para você, tá certo? Não dá nem para parar para respirar. O licenciador ele não trabalha sozinho. Faça network, converse com outros profissionais, estabeleça parcerias para que tudo que você fizer seja de forma mais tranquila e menos desgastante. Network é uma ação obrigatória para um licenciador de psiculturas. Aumente, né? Expande a sua rede de relacionamentos, pois uma hora ou outra você vai precisar do conhecimento e experiência de algum profissional que te cerca para poder te ajudar ou orientar na solução de algum problema específico. Se precisar, volta esse vídeo aí para você escutar de novo o que eu falei antes. Eu, por exemplo, tenho contato de vários profissionais em quase todos os estados, pois se eu precisar de alguma orientação específica, eu já sei para quem que eu vou ligar. Ligar não, vou mandar um WhatsApp.
Tinha que apresentar também naquela época planta de construção de equipamentos, termos de compromisso e, por fim, fotos do local. Fim nada, pois isso tinha que ser impresso em 5 vias e cada via tinha umas 100 páginas. Aí tinha que ir para a capital do estado para protocolar, para depois ser enviado para Brasília e distribuído entre todos os órgãos responsáveis por analisar toda essa documentação. Rapaz, era coisa que não acabava mais. Aliás, acabava. A gente também ficava acabado ao final de cada processo, né? E olha que, não sei se eu já tinha contado isso daqui ou não, eu fui contratado na época por mais ou menos 4 salários mínimos em 2005. Sabe quanto que dava isso naquela época? R$ 1.200, porque o salário mínimo na época era R$ 300. Nossa, Paulo, você ganhava bem pra caramba, hein? 4 salários. Deixa eu te explicar. Eu trabalhava num lugar a 300 km da minha casa, né, na casa dos meus pais. Ainda estava terminando a especialização, num lugar onde eu não conhecia ninguém e morava num hotel. Eu fiquei nesse hotel por 9 meses e pagava R$300 por mês nesse hotel. Né? 25% do meu salário era só no hotel. Hoje, R$300 é o preço de 2 diárias em um hotel 3 estrelas aqui em Goiás, por exemplo. Pois bem, eu gastava mais uns R$600 com alimentação no mês. E além disso, toda sexta-feira eu pegava um ônibus às 23 horas, mais ou menos, para chegar na casa dos meus pais em Goiânia por volta das 5 horas da manhã, tomava banho, tomava café e já ia para a aula de especialização, que ainda era no sábado e domingo. E adivinha, domingo, o que eu fazia? Pegava o ônibus de volta, umas 18 horas, chegava ali por volta de meia-noite na cidade onde eu trabalhava, para começar tudo de novo na segunda-feira. E isso durou um ano todo nessa toada, porque depois que eu acabei a especialização, eu resolvi morar lá, em uma república, lá na cidade onde eu trabalhava, para poder economizar nessa questão de viagem e na alimentação em restaurante. Mas principalmente, eu te confesso aqui, o que eu queria fazer era sair do hotel onde eu morava. E eu vou até chegar mais perto para te contar aqui, né? O hotel era um hospital desativado, todo quarto tinha aqueles trem na parede, assim, onde colocava tubo de oxigênio, teto, o teto tinha aqueles trilhos de soro. Senhor da glória, que medo era chegar à noite naquele lugar, né? Uns barulhos estranhos, uns barulhos de corrente. Nossa, eu já tô começando até a arrepiar de falar isso aqui. Uns trem, que é lógico que vinha da minha imaginação, mas só de lembrar eu já tô arrepiando. Hoje eu tenho mais consciência disso, né? Mas na época era um cagaço atrás do outro naquele lugar lá, naqueles 9 meses lá. Mas eu não posso reclamar não, porque eu aprendi bastante ali. Bom, eu recebi então esses 1.200 por mês. Eu tenho até que olhar isso na minha carteira mesmo para confirmar se era isso, mas eu acho que era isso mesmo. Para fazer tudo mais os licenciamentos, né? Eu não ganhava nada mais do que o meu salário. Só que aí entra a grande sacada de você se preparar para receber e não de receber para depois se preparar. Ué, que conversa é essa, Paulo? Olha só, Einstein já disse uma vez: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo só depende da nossa vontade, da nossa perseverança. E devido a isso, e por ser possivelmente o único profissional graduado que fazia esses processos naquela época, naquela região, eu comecei a ser procurado para fazer projetos particulares de licenciamento. E aí, meu amigo, aí o jogo muda, sacode as mãos assim, bate as mãos, porque o que acontece? Devido à necessidade do trabalho, eu aprendi a fazer esses processos. E depois que eu aprendi, as pessoas começaram a me procurar. Não foi o contrário, eu nunca fui procurado antes de aprender a fazer. Ou seja, você não tem que esperar alguém chegar em você para que você possa aprender a resolver um problema e entregar uma solução. Você tem que ser a solução do problema antes mesmo dele existir na sua frente. Pois aí você estará capacitado. Essa habilidade será sua. Então, quando aconteceu isso, né, a maioria dos processos daquela região passaram na minha mão. Profissionais de outros estados foram para lá buscar aprender com aquele cara como é que ele fazia tudo aquilo. Então, eu acabei me tornando referência na região. E logo depois de rodar uns 12 municípios ali, eu comecei a fazer trabalhos por todo o estado. E quando você se torna essa referência, naturalmente o valor dos seus serviços aumenta, juntamente com o seu faturamento. E eu me lembro muito bem que eu trouxe um amigo que fez faculdade comigo para a cidade onde eu morava e a gente abriu uma empresa de consultoria, né?
E logo depois a gente já tinha dinheiro, olha, questão de uns 6 meses depois, a gente tinha dinheiro na conta suficiente para comprar 2 carros zero e cada um rodar para um canto do estado para pegar mais projetos, mais trabalhos e melhorar cada vez mais. Né? Isso aí tem mais de 10 anos, na verdade. Lembra que eu te falei de networking, né? Eu não sei a quem pertence essa frase, mas eu creio que você também já possa ter escutado. Sozinho você pode ir até mais rápido, mas acompanhado você vai muito mais longe. Lembra que eu falei que tinha virado referência? Pois bem, a fama, ela anda. E então, em pouco tempo, eu já estava atendendo produtores em todo o estado de Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pará, Pernambuco, Tocantins e São Paulo. E então minha jornada já estava no território nacional e não mais somente nos limites do meu estado natal. E desde sempre sendo bem remunerado em qualquer um desses estados onde eu desenvolvia meu trabalho. Sem medo de falar algo aqui que possa te incomodar, até porque eu sou bem sincero e não preciso mentir para você. Se você chegou até aqui nessa altura, até aqui nesse momento do vídeo, você merece meu respeito e dedicação, porque você já faz parte dos 2 a 3% de pessoas que consomem conteúdo que tem o poder de transformar a vida daqueles que estão assistindo. 90% desistiu lá nos primeiros minutos. Sabe por quê? Porque as distrações falam mais alto. Os placares de futebol, as videocassetadas, as disputas musical, as novelas e telejornais consomem tanto tempo dessa maioria dessas pessoas que depois elas não entendem porque o dia delas passou tão rápido e elas não fizeram praticamente nada. E o ativo mais importante da nossa vida é o tempo. Esse não volta atrás. Bom, eu estava aqui te falando dos meus atendimentos em outros estados e disse que era bem remunerado por isso. E que te contaria aqui nesse vídeo, né, alguns desses faturamentos. Por quê? Em consideração à sua atenção e ao seu comprometimento por ficar comigo até esse momento desse vídeo aqui. Processos que variam aí entre 2 e 40 mil dentro do meu estado e processos que variavam entre 15 e 120 mil nos demais estados. Esse tem sido o meu faturamento com licenciamento ambiental de pisciculturas pelo Brasil. Esses valores que eu acabei de te passar. E talvez você possa achar exagero. Nossa, tem gente que paga 120 mil no processo, mas eu te digo que eu sou um dos mais justos na cobrança de processo de licenciamento. Consultores que trabalham há mais tempo do que eu, por exemplo, não começam uma conversa por menos de 70 mil reais de proposta. Nem perde o tempo em iniciar uma conversa com isso. E isso é algo que qualquer profissional pode fazer, desde que esteja habilitado e capacitado para desenvolver essa atividade. Lembra de uma coisa, a possibilidade de um projeto de 50 mil reais cair na mão de um despreparado, ela é infinitamente pequena. Pois assim como não se dá a chave de uma Ferrari para uma criança de 10 anos dirigir, não se entrega um processo desse tamanho na mão de qualquer um, sem no mínimo pedir a esse profissional quantas licenças ele já entregou na sua vida e se ele tem algum produtor que o recomende. Simples assim. A possibilidade é pequena, mas ela existe. Agora imagina que essa oportunidade aparece para um recém-formado, de um amigo, do pai ou do tio dele que é fazendeiro, está procurando alguém para regularizar a piscicultura na fazenda dele. Você precisa estar preparado para situações que podem ocorrer na sua vida. Eu te digo isso com base na minha história. Muita gente é pego com a calça caída, assim como eu fui pego nessa primeira experiência. E muita gente acaba se lascando. Eu consigo solucionar os problemas. Eu consegui solucionar os problemas, mas muita gente não conseguiu. Ano passado, por exemplo, e o vídeo desse caso está rolando aí nas minhas redes sociais. Ano passado um produtor chegou até mim, pois um cliente que eu tinha acabado de entregar a licença para ele falou de mim para esse cara que me achou. E ele estava com um baita pepino e o prazo estava se esgotando para poder resolver. Ele tinha contratado um profissional para licenciar a piscicultura dele. Até então, ele ia trabalhar com tanque suspenso. Beleza, protocolaram o processo dele e quando foi ser realizada a vistoria, o fiscal chegou lá, olhou para ele e disse: poxa vida, cara,
com um lago aí desse tamanho aí na sua fazenda, aí na porta da sua fazenda, para que você vai mexer com tanque suspenso? Faz sua produção em tanque-rede. Olha as ideias. Do fiscal vai dando ideia pro cara. Aí o produtor chamou o responsável pelo processo dele, pediu que fosse alterado essa tipologia do processo. Só que a pessoa que fez, ela não alterou nada além da tipologia lá dentro do sistema. Aí adivinha, o que isso aconteceu quando o novo processo foi analisado pelo fiscal? Somente 32 correções e alterações de documentação, memorial, mapa, mais um monte de laudo e um bendito de um documento que é exigido aqui no estado, que é um termo de ciência da concessionária que gera energia na barragem, de que eles estão sabendo do interesse do produtor em desenvolver aquele tipo de atividade. Daí esse produtor ficou uns 3 anos rodando de profissional em profissional, gastando dinheiro, ninguém resolvia esse problema dele. Até tentava, né, recebia esse dinheiro dele, mas não resolvia. Não adiantava que nenhum desses que ele procurou resolvia. Então esse cliente meu, que eu tinha acabado de licenciar ele, e as áreas eram muito próximas, conversou com ele e tal, esse negócio aí, e ele me passou meu contato para ele. Daí eu conversei com esse cara, né, eu visito a área dele, a gente combina o serviço, entrego as demandas dentro do prazo disponível. Em 3 meses o processo é destravado e a licença sai. O depoimento dele está nas redes sociais aí, né? E hoje, por exemplo, sempre que eu estou fazendo lives e ele entra para assistir, me agradece publicamente pelo que eu fiz para ele. Você percebe na minha história que eu praticamente tive que aprender a fazer tudo sozinho. No máximo, na primeira vez de todas, eu contei com o apoio de um fiscal que ficava em Brasília e somente respondia meus e-mails. Você percebeu de como eu poderia melhorar algumas coisas, né? Porque nem esse profissional ele tinha expertise em montar um processo de licenciamento ambiental. Como eu te disse em um outro vídeo meu aqui, postado pela minha equipe há pouco tempo, no Brasil, na minha avaliação atualmente, deve existir pouco mais de 100 profissionais que fazem um excelente processo de licenciamento ambiental de pisciculturas. E mais uns 100 que estão aí no caminho para atingir o nível destes primeiros 100. Eu tenho um propósito de contribuir com a profissionalização da piscicultura no Brasil. Meu propósito genuíno que está aqui dentro do meu coração. Antes, eu fazia somente esse trabalho com quem produzia, né? Agora eu decidi focar onde? Em quem garante que o produto que é entregue no mercado consumidor tenha qualidade e garantia de procedência, que é uma das funções, uma das responsabilidades do licenciamento ambiental, dar essa segurança ao consumidor. Pois se é possível realizar uma rastreabilidade de onde o produto foi produzido, é muito mais seguro consumir esse tipo de produto do que o consumidor comprar algo e não saber quando e onde foi produzido, quem que é o fornecedor e em quais condições esses peixes foram produzidos. Eu ainda estou capacitando e formando a nova geração de piscicultores do Brasil. Só que agora eu também estou criando o movimento dos licenciadores, daqueles profissionais que estão habilitados a regularizar pisciculturas em todo o país e o melhor, serem extremamente bem remunerados por esse serviço, já que são poucos profissionais que oferecem esse serviço com excelência. E estes profissionais que fazem esse tipo de serviço não compartilham seus conhecimentos, já que é um segmento extremamente nichado e nem tão simples de acessar. E por que então eu que conheço, eu que sei fazer, não seguro essas informações só para mim, como todo mundo faz? E eu te falo a real aqui agora. Porque como minha mãe e minha esposa dizem, eu não sou todo mundo. Eu sou um cara que tem um nítido propósito de profissionalizar a piscicultura no país e multiplicar talentos para que esse propósito seja alcançado. Possivelmente, mais uma vez, eu estou desbravando a cadeia produtiva do peixe no Brasil, capacitando profissionais para licenciar pisciculturas em todo o território nacional. E sabe o que é bom disso? É ver pessoas como os alunos da minha turma de 2022 dizerem assim para mim: eu não tenho mais medo de pegar um projeto de licenciamento em lugar algum, pois agora eu aprendi e tenho segurança em fazer esse processo. A jornada de um licenciador ela é completa
quando ele recebe o deferimento da licença. E essa licença é entregue ao produtor. A sensação de participar de um momento como esse, ela é única e somente quem já viveu sabe descrever. Licenciamento ambiental é tido como um bicho de 19 cabeças, que é uma coisa impossível de ser realizada. Mas, na verdade, a realidade é outra. Com dedicação, empenho, compromisso e conhecimento daquilo que se está fazendo, as coisas acontecem e as licenças são emitidas. Isso é impagável, pois é você vencer uma batalha que para muitos é perdida, simplesmente pelo fato de nunca nem terem tentado. E agora, com essa oportunidade de aprenderem com um profissional que há 18 anos criou um método que desenvolveu materiais exclusivos que são compartilhados 100% em versão editável com os seus alunos, né? Um guia que pega na sua mão para te deixar seguro, eu tenho a certeza de que você, logo em breve, também fará parte desse movimento que vai impactar o Brasil em pouco tempo. O movimento dos licenciadores de piscicultura do Brasil. Pronto, você conheceu a minha jornada e agora eu te peço, né, como eu posso te ajudar mais nesse processo. Te peço então para você curtir esse vídeo, seguir minhas redes sociais, se inscrever nos meus canais do YouTube e Telegram, compartilhar esse vídeo com seus amigos em grupos de WhatsApp e tudo mais. Deixa nos comentários aqui se essa aula fez sentido para você, o que você aprendeu e o que você pode pôr em prática imediatamente para atingir os seus objetivos. Fica com Deus, um forte abraço, até a próxima.